pessoal, bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola da Sabedoria. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Vamos apreciar o nosso dia. E hoje, para mim, é uma das aulas mais especiais que a gente vai ter em todos os momentos aqui da história desse canal que é feito para você. Nós vamos falar sobre o perdão. E eu escolhi uma história na Bíblia que sempre me deixou muito intrigada, porque as pessoas falam dessa história sempre com muito sucesso. E eu não a vejo como muito sucesso. Eu a vejo uma história com muita dificuldade, com muitas traições, muitas perdas, que é a história de José do Egito. Você conhece a história de José do Egito? Eu vou deixar aqui apenas um momento dessa história que aconteceu com José. José, ele era filho de Jacó e ele era um filho mais novo. Jacó teve o seu filho na velhice, então Jacó tinha uma preferência por ele. E os seus irmãos tinham ciúmes dessa preferência do pai pelo filho. E um belo dia, José ele teve um sonho, dizendo que ele ia ser um governador, um administrador, e todos se prostrariam diante dele. Quando José contou esse sonho aos seus irmãos, eles ficaram enciumados e o rejeitaram mais ainda. E aí, um belo dia, o pai de José falou assim com José: vai lá no campo, vê se está tudo bem com o trabalho dos seus irmãos e do rebanho, para que você olhe e me dê notícias. José ele tinha apenas 17 anos, os irmãos estavam trabalhando. Quando os irmãos avistaram José de longe, eles começaram a tramar: vamos matá-lo. E assim, os irmãos de José, eles o arrastaram e jogaram no poço. Um dos irmãos falaram assim: não vamos sujar a nossa mão de sangue, não vamos matá-lo, vamos vendê-lo, porque estavam passando uma comissão de egípcios e eles venderam José como um escravo. Pegaram a túnica, mataram o animal e levaram para o seu pai, dizendo que um animal havia matado José. E o seu pai ficou muito triste. Daí por diante, José, ele foi escravizado, ele foi traído, ele foi levado para uma prisão. E imagina o sofrimento desse menino de 17 anos. E José, ele tinha um dom que Deus deu para ele, que era, ele tinha o dom de interpretar sonhos. Uma bela manhã, acorda José, sendo chamado para desvendar um sonho do faraó. E ele ali conseguiu sair da prisão e foi trabalhar com Potifar. Mas novamente voltou para a prisão porque a esposa de Potifar queria ter relações com ele. Ele negou e ela inventou uma história, volta ele para a prisão, foi traído de novo. Passou mais um bom tempo na prisão e ali ele interpretava sonhos e alguém lembrou novamente que José interpretava sonhos e lá novamente tinha um outro faraó precisando, de discernimento para os sonhos que teve. José, interpretando esse sonho, ele foi considerado
um grande, líder. Ele foi promovido para administrador, ele estaria ali governando o Egito e ele realmente se tornou um homem grande. E quando nós ouvimos a história de José, a gente escuta assim, porque foi um homem de sucesso, porque foi um homem que saiu da escravidão e ficou rico, mas a história não é bem assim. A história de José, da vida de José, é uma história de muito sofrimento. E hoje nós estamos falando do quê? Do perdão. Eu peguei aqui algo que me deixou muito intrigada quando eu li a história de José. José, ele chorou diante dos irmãos dele 7 vezes. Por quê? Houve uma grande fome e os irmãos deles tiveram que ir lá no Egito para buscar alimento. E aí José se reencontra com esses irmãos. Ele chorou, ele tinha as mágoas, ele tinha o sofrimento. Olha só, ele foi rejeitado, ele foi abandonado. Eu trouxe aqui alguns tópicos que diz que ele sofreu o ciúme dos irmãos, ele foi vendido, abandonado, traído, escravizado, preso, traído novamente. Só que José era temente a Deus. Ele era temente a Deus. E numa dessas conversas com o irmão, porque ele não revelava quem ele era, no dia que ele revelou aos seus irmãos quem ele era, que os irmãos deles não reconheceram, ele se tornou grande, jamais imaginariam que ele estivesse vivo. Aí eu pego a Bíblia aqui, que está em Gênesis 45, que foi uma parte que eu disse a vocês que me entregou muito. Nesse momento, José, ele não pôde mais se conter, na presença de todos, e José se deu a conhecer a seus irmãos. Ele começou a chorar tão alto que os egípcios todos ouviram e a notícia foi parar em todo o Egito. Agora você pensa bem, o choro que esse homem não teve, que grito que esse homem não teve para tirar tudo que estava ali de dentro, é muita coisa. Então, é uma história de sucesso, porque teve um cargo bom, sim, mas é uma história de muito sofrimento. Esse sofrimento a quais nós passamos. Então, é uma história que é contada por muitos como, o grande sucesso. Será? Será que um cargo fosse pagar tudo o que ele passou? Era um propósito de Deus, porque Deus usou José para salvar o seu povo. Foi muito sofrimento? Foi, mas foi um propósito de Deus. Não é José por causa de cargo, por causa de sucesso, não. É José porque Deus tinha um propósito para salvar o povo dele, que usou José. E José foi temente a Deus o tempo todo. É disso que a palavra está falando. É disso aqui, dos nossos sofrimentos. Dos sofrimentos que a gente tem na vida. Das nossas mágoas, das nossas traições, de tudo o que passamos. E trouxe aqui também para vocês, eu vou ler aqui, quais são as piores dores, as mais difíceis de perdoar. Trouxe aqui para vocês. Traição nos relacionamentos, que isso é devastador. Abusos físicos, psicológicos, que trazem traumas para a vida inteira. Perda de um ente querido, um homicídio, um assassinato, porque as perdas naturais a gente vai aceitando com o tempo,
Mas quando uma vida é ceifada, é muito difícil de perdoar. Outro, abandono. Pai que abandona filho, mãe que abandona filho, parentes que abandonam. O abandono é algo terrível. Filhos que abandonam pais idosos. São dores que nos fazem mágoas, nos trazem a dificuldade de perdoar. Outro, mentiras repetidas, fraudes, enganos, que acontece muito hoje, principalmente aí, pela internet. E discriminação e preconceito. Nós todos somos filhos e filhas de Deus. Se aquela pessoa, ela não pensa como eu penso, ou se ela não age como eu ajo, tem um porquê. Tem um porquê daquela pessoa ser diferente de mim. E isso cabe a Deus julgar, não a mim. E as histórias sobre perdão, elas são difíceis. Eu não estou dizendo aqui de um perdão que, alguém falou mal de mim. Não. Alguém está dizendo algo ao meu respeito, isso me trouxe mágoa? Também. Mas existem coisas terríveis que acontecem com as pessoas que a gente nem acredita na hora que a gente fica sabendo. E eu tô falando desse perdão. É desse perdão que eu quero falar hoje. É desse perdão que eu quero falar para você, que saia das trevas e venha para a luz. Eu vou te falar o porquê que você vai perdoar. Aqui, eu trouxe a cruz de Cristo. Ele pagou por todos os nossos pecados. Em Isaías vai dizer, ele tomou para si as nossas dores, ele carregou para si os nossos sofrimentos, ele foi humilhado, esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele, e por tuas chagas nós fomos curados. Ou seja, lá no alto da cruz, ele disse a Deus, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. E morreu do lado de 2 bandidos. Um o reconheceu como Deus e o outro não. Um vai para o paraíso e o outro não. Sabe isso tudo que eu falei com vocês aqui agora? Jesus passou. Ele foi abandonado, ele foi humilhado, ele foi esmagado, todo o seu sangue derramado, sem ter cometido um pecado. E no Pai Nosso vai dizer, perdoe, porque senão, vocês não serão perdoados. O perdão é um mandamento. Então, para você que passou por coisas graves, eu vou te dizer que não é fácil, mas que é possível. É um exercício. Leia a Bíblia. São várias histórias de sofrimentos e que Deus os manteve depois de pé, porque o perdão é uma libertação, ele vai te tirar de uma corrente de escravização que você está. Você que passou por abusos, você que passou por traições, você que passou por abandono, só tem você e Deus. Quando você morrer, vai ser você e Deus. E Deus é um Deus de justiça. Deus é amor, mas Ele também é justiça. Você pode saber que Deus, Ele é fiel. Ele é o seu vingador. Deus é o nosso advogado. Então esquece, faça oração. Aquela pessoa que te faz mal, comece a rezar por ela. Comece a rezar pelo Pai Nosso. Tem hora que vai doer o seu estômago, mas é isso que vai te libertar. Jesus, ele veio para nos salvar de nós mesmos,
Porque o ser humano, ele é mau. Muitos. A maioria, eu creio que são bons, que estão perdidos, que às vezes vão reagir de uma forma intempestiva, mas tem muita gente que não é boa. E tem muita gente boa também. E eu hoje fiz questão de gravar sobre o perdão e dizer que existe luz nas trevas. E essa luz, ela é Jesus. E que as histórias de sucesso, elas também vêm com muitas dores. Né? O que é o sucesso? Sucesso é paz. Sucesso é você estar bem com você mesmo. Sucesso é você ter Deus na sua vida. Isso é o maior bem que você pode ter. É você ser abençoado. É você ser abençoada por Deus. É tirar toda essa situação que te deprime e trazer luz para sua vida. Luz. O que te tira de Deus? Quando eu digo para nós perdoarmos, não é você virar depois amigo da pessoa, não. Você perdoa e tchau. Tchau, vai com Deus. Eu não quero mais estar perto de você. Eu não tenho mais que me submeter a você. Eu não tenho mais que me submeter a isso. Mas o meu coração está limpo. Eu te entreguei para Jesus. Deus é amor e Deus é justiça. E Deus vai saber o que vai fazer. Não é a gente quem vai saber o que vai fazer. Esta aula aqui que eu estou dando de sabedoria é de saber viver. É de saber perdoar. Eu estou aqui te dando um caminho que é a oração para você libertar o seu coração de todas as pessoas que estão presas aí dentro. Tem gente que o coração parece que é um presídio, tá cheio de gente presa lá dentro. Solta! Abre a porta! Deixa essas pessoas saírem daí, vai ser livre. Entrega para quem? Para Jesus, porque a gente também erra. E a gente tem que reconhecer que a gente também tem a nossa fatia lá do bolo. É ou não é? Então, neste dia, nesta aula tão especial, nós vamos fazer uma grande oração. Uma oração de cura e uma oração de libertação. E eu creio, no nome de Jesus, que você será liberto, que você será liberta e que você exercerá o perdão. Você praticará o perdão na sua vida. Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, meu Redentor, meu Salvador, com a força do teu amor presente em mim, eu despojo-me das mágoas, dos ressentimentos, dos medos, das humilhações, dos desprezos, das rejeições, das injustiças das quais fui vítima ao longo da minha vida. Eu, diga o seu nome, pelo poder do Espírito Santo que habita em mim, dou perdão a todas as pessoas que foram causas dos meus sofrimentos, desde a concepção no ventre materno. Em nome do Senhor Jesus, eu perdoo quando não tive acolhimento dos meus pais, do meu pai e da minha mãe. Eu, Jesus, te peço, como tua filha, me ajude a dar o perdão. Quando me faltou o amor, o Senhor me colocou em teus braços. O Senhor nunca me abandonou, porque diz em tua palavra, mesmo que o teu pai, mesmo que tua mãe te abandonem, eu nunca te abandonarei. Eu dou perdão a todos os atritos, a todas as agressões, a todas as violências que sofri,
a todas as pessoas que têm transtornos com vícios e que me magoaram. Eu perdoo as infidelidades, a separação e a todo abandono familiar que sofri. Eu dou perdão em nome de Jesus, com o amor de Deus que está em mim. Eu perdoo por todas as marcas traumáticas que ficaram em mim, causando-me revoltas, solidão, angústia, depressão e outros sintomas provocados por tudo que sofri. Entrego, Senhor, aos teus pés, aos pés da tua cruz, e pelo teu amor paterno, toma, Senhor, todas as minhas carências, todas as minhas aflições, tudo que eu sofri até aqui, eu coloco em teus pés, Jesus. Obrigado, Senhor, por ter me acolhido. Obrigada, Senhor, por ter me escolhido. Obrigada, Senhor, por ter me dado a vida, porque eu sei que o Senhor tem muito mais para mim. Eu liberto meu coração. Eu liberto todas as pessoas que estão no meu coração. Todos aqueles que me fizeram mal de alguma forma, e entrego no teu mar de misericórdia. Eu te agradeço, Senhor, porque tu és maravilhoso na minha vida. Eu só tenho a te agradecer, porque eu sei que o Senhor nunca me abandonou. E obrigada, Senhor, por este momento de oração, a qual eu liberto o meu coração, eu liberto a minha mente, para que o Senhor possa trazer a luz e me dar a vida e a vida em abundância, pois a vida é um presente de ti para mim. Que oração poderosa! A vida é um presente de Deus para nós. Aprecie a sua vida, aprecie o seu dia, que daqui em diante você deixe tudo para trás e siga o novo que Deus tem para você. Que aula especial! É ou não é? Perdão agora está em seu coração. Seu coração está limpo e leve e purificado para que você possa seguir a sua vida. Eu creio que o Senhor Jesus fez uma obra na sua vida agora. Então, pessoal, essa foi uma aula muito especial aqui na Escola da Sabedoria. Se você gostou, compartilhe com quem precisa, principalmente essa aula. Compartilhe com muitas pessoas, porque muitas pessoas precisam de ouvir esta aula de hoje, precisam de fazer esta oração de hoje. E se você quiser colocar aqui um pedido de oração, deixe aqui que nós vamos orar por você. Até a nossa próxima aula. Tenha um ótimo dia, aprecie o seu dia, aprecie a vida, porque o sonho de Deus para você é que você seja livre, que você seja feliz e que você possa estar na presença de Deus. Até a próxima aula na nossa Escola de Sabedoria. Até mais!